Bom dia. Bom dia. Bom dia. Começando a nossa live Café com Política nessa manhã de quinta-feira. Dia de sessão ordinária, como na segunda-feira, que a gente escolheu a segunda e a quinta, porque são dias de sessão. Mas a segunda não teve, né? Não teve quórum. Talvez hoje não tenha também. Acho que tem uma boa parte dos vereadores viajando. Estão viajando, provavelmente não venha. Vou ver se chegou aqui a pauta, se é que vai ter. Vamos ver se chegou a pauta aqui. Hoje o assunto vai ser um pouco diferente. A gente não vai começar com um tema explicando alguma coisa ou respondendo alguma coisa. Na verdade, a gente vai começar respondendo, sim. Tem algumas pessoas perguntando se o vereador Kleber é pré-candidato a vereador novamente, né, para a próxima eleição. E talvez tenha faltado dizer isso, que sim, ele é pré-candidato, mas essa é uma pergunta que eu vou me dar o direito como repórter de fazer a ele agora, assim que ele terminar dele. Não chegou pauta nenhuma ainda para a sessão ordinária de hoje. Então vamos lá. Kleber, tu és pré-candidato a vereador? Sim, o vereador Kleber Carvalho também é pré-candidato a vereador para as próximas eleições. Essa decisão é uma decisão difícil assim de ser tomada, quando a família cobra mais presença, quando a família acha que o desgaste não vale a pena, quando meus pais ficam preocupados pela questão dos discursos inflamados, das questões que levaram a gente a tomar medidas judiciais por algumas coisas lá dentro da Câmara, mas mesmo assim eu sou convicto de que é preciso ter mais gente de valor dentro da Câmara e eu preciso seguir lutando pela classe que eu pertenço, pela classe que eu sempre defendi e vou seguir defendendo, que é a classe do agronegócio. Eu, como cidadã, já coloquei isso em algumas reuniões, em alguns eventos, alguns encontros, junto com o Kleber, inclusive, como cidadã e como repórter, como jornalista, a gente sempre conversava, né, nos meios, dizendo que a política precisava de mais pessoas do bem. E hoje eu vivo uma situação, um paradoxo, né, porque como mulher eu penso que às vezes não vale a pena o desgaste, eu acho que é muito desgastante. A política é bastante dura com quem está lá dentro para fazer ou tentar fazer a coisa certa, né? Para quem está lá dentro e não se corrompe pelo sistema político que vivemos hoje no país inteiro. Mas, enfim, como cidadã, eu acredito também que a política precisa de gente do bem. Agora me conta por que tu quer ser novamente candidato? Por que tu é pré-candidato? Por que tu quer continuar sendo vereador? Eu acho que a gente tem um papel importante dentro do Legislativo na questão da fiscalização do Executivo, né? Da gente fiscalizar mais o Executivo, além de propor alguns projetos de lei, alguns anteprojetos também. Então a gente tem como contribuir. E apesar de eu defender a classe do agro, eu também defendo muito a questão das pessoas do centro, do urbano, dos bairros, cobrando mais retorno para a população, né? O Executivo, no meu entender, está dando pouco retorno para a população. E isso a gente vê, Fabiano, nas obras que estão sendo realizadas dentro da cidade, que inclusive tem obras como esta aqui do anel rodoviário, da rótula aqui entre o cemitério e o Meritão, de que a prefeitura só repassou para a empresa que fez aquela obra o que veio de emenda. A parte da prefeitura ainda não foi paga. Há pouco tempo eu recebi a ligação de
um assessor parlamentar lá de Porto Alegre, pedindo para que eu visse essa questão, porque tem empresas que prestaram serviço para a prefeitura e a prefeitura só repassou o que veio do governo federal e não pagou a parte da contrapartida, né? da contrapartida que a prefeitura tem que dar. Ainda então, são coisas assim que a gente tem que seguir. Ainda com a dificuldade que tu tem de fazer o trabalho de vereador, que é um trabalho não só de criar leis, mas de fiscalizar o executivo, como ele disse agora, ainda com as dificuldades que tu tem, tu acredita que tu consegue contribuir? Porque tu tem dificuldades de fazer o teu trabalho, né? Sim. Tem lá um pedido que tu protocolou em janeiro de 2020 ou 21 que tu assumiu? Não. Para colocar um quebra-molas lá em frente ao Sesmaria. É o primeiro ano do nosso mandato. O pedido era grande, já tinha tido acidente. Logo em seguida do que eu fiz o pedido, faleceu um rapaz num acidente de moto, ali em frente ao Sesmarias, na Clélia Gomes Araújo, que vai lá para Unipampa. E nós, no primeiro ano do mandato, fizemos esse pedido, para que fosse colocado um redutor de velocidade, um quebra-mola, uma lombada, aquilo que a secretaria que é responsável pelo estudo achasse que era viável. Até hoje não foi feito. E aí ficava aquela desculpa do então secretário, na época teve o Ronaldo de secretário, depois o Ronaldo foi para gestão e planejamento, aí ficou o Augusto Lara de secretário, na Secretaria de Mobilidade estava o Rodrigo Fialho e ficava aquele empurra, não tem a placa, tem que pedir para o Fialho. Aí o Fialho dizia, má vontade do Augusto, é só fazer, eu vou lá e boto a placa. E ficava nesse empurra, até hoje não foi feito. E assim outros inúmeros pedidos, né? Isso é o que a gente chama de falta de vontade política, né? Quando não há um interesse próprio político para que a obra aconteça, parece que as obras não acontecem. É por isso que a gente pensa que a política precisa de mais gente do bem, mais gente que pense mais no próximo, que seja mais altruísta, e não o que pensa no próprio umbigo, né? E aquilo, isso é nítido, né? Porque todos querem ser o pai da criança sempre. Para quê? Para reverter isso em votos. Eu não faço isso por voto, eu faço isso por uma necessidade que eu vejo. E quando fui secretário, em várias oportunidades, ajudei as outras secretarias e fiz de tudo que eu podia fazer com um parque sucateado de máquinas para atender as demandas da minha área, que era a área rural. Nunca pensei, naquela época que eu fui secretário, nunca pensei ser vereador e não fazia, nem mídia dos meus trabalhos eu fazia. E, bom, hoje como vereador, eu sou obrigado a seguir exigindo e pedindo. Muitas vezes não sou atendido por não fazer parte da base do governo, mas eu sigo o meu trabalho. Ainda sobre ser pré-candidato a vereador, tu entrou na política como secretário, né? E depois te candidatou, mas tu é um cara que vem do campo, teu trabalho é o agronegócio, né? Eu fui funcionário da Super Tratores, né? Sempre ligado ao agro. Tenho a minha família toda ligada ao agro. Desde criança sempre tive muito presente nas lavouras dos meus tios, dos meus avós, sempre ligado ao agro. E antes de entrar na faculdade de Direito, que eu resolvi fazer a faculdade de Direito para poder trabalhar de dia e custear os meus estudos, segui trabalhando numa empresa que era ligada ao agro, e que é até hoje ligada ao agro, que é a Super Tratores. Posteriormente eu montei o meu próprio negócio, depois acabei fechando para ir plantar no Uruguai. Lá no Uruguai eu tive um prejuízo enorme, uma empresa passou a perna em vários produtores, onde eu era um deles, e aí voltei para Bagé e fui convidado então a
a ser secretário. Por representantes do setor rural. Sim, eu já fazia parte da diretoria da Associação Rural e fui indicado pelo presidente Rodrigo. Agora eu estou mastigando. Mas é assim, café com política é assim. Bom, mas a gente tem que comentar, a gente tinha algumas coisas para comentar. Eu fui marcado numa publicação do Framil, né, que é um usuário da estrada Bagé Lavras, da 473, e o Framil coloca na postagem dele uma foto lá do ano de 2012 e fala que foi armado um circo na época com a presença do provável candidato a prefeito novamente, do Mainardi, anunciando as obras, né, de asfaltamento da 473 até São Sebastião. Fora esse circo, quando eu era secretário, o governador Eduardo Leite veio com toda a equipe dele e fez outro circo. Na oportunidade ainda comentou que com a venda da CE o Estado agora teria dinheiro para fazer. E eu questionei o secretário Jovir Costela nessa oportunidade de que se o Estado tinha dinheiro para custear essa obra, por que em vez de contratar uma empresa, eles não contratavam 10 empresas para fazer rápido? Aí me deu uma explicação sem fundamento por questão das licitações. O resultado está ali. Já se passaram... 2012 são... Não, de 2012 a gente fala do Mainardi, né? Da oportunidade em que eu participei e deste governo que vendeu a CE e dizia que aí tinha dinheiro para investir no Estado, foi em 2018, né? De 2018 para cá a gente já tem 6 anos. Não? 6 anos. 6 anos. Então, Framil, realmente é politicagem em cima de politicagem, e agora vem toda essa catástrofe e o Estado não vai ter dinheiro para ajudar as pessoas, reconstruir as cidades, os municípios que foram afetados, e provavelmente não vai terminar essa obra também. A informação do Framil diz que a empresa São João suspendeu a linha de ônibus Bagé Lavras por tempo indeterminado. Essa é a notícia, né? Isso foi publicado ontem, foi publicado às 11 horas, ontem à noite. Então, a gente não checou essa informação, se a São João suspendeu, mas pelo que o Framil coloca aqui, então foi suspensa a linha de ônibus Bagé Lavras pela empresa São João. Mais uma vez, vamos ter que procurar o governo do Estado para que eles tomem providência, porque é inadmissível. Eles fazem um pedaço da obra, interditam aquela parte para não passar por cima dela, fazem um desvio que não dá para andar, e aí tá aí as pessoas querendo melhorar, né, com as suas propriedades para tirar a produção, gado, soja, sorgo, milho, enfim, e impedidas, e os seus colaboradores que dependem da linha de ônibus também ficam impedidos de ir e vir. Eu vou ler um trechinho do texto que o Framil colocou, porque isso aqui ele acaba que sintetiza o que a gente vive hoje na maioria das promessas que a gente escuta, né? Diz aqui, a famosa Bagé Lavras, com previsão de conclusão do trecho em dezembro de 2013, 11 anos atrás. Decorrido todo esse tempo, temos apenas 4 quilômetros de um asfalto inacabado, 10 quilômetros de desvios em péssimas condições e uns 60 quilômetros de estrada mal conservada. Quero crer que, ao contrário dos circos tradicionais, onde os palhaços ficam no picadeiro, estes foram transferidos para a plateia e a cada 4 anos reelegem políticos que se sustentam na base das promessas. Bom salientar, um desses políticos, em evento na cidade de Lavras, prometeu trocar de nome caso essa obra não fosse concluída. A gente tem aí também a obra da barragem, né?
Inclusive, a gente tem em ano eleitoral um monte de pré-candidatos fazendo visitas a obras, né? Aparecendo, se fazendo presente nos lugares onde já deveriam estar prontas as obras, né? A panela do Candal que nós cobramos não está concluída. A barragem que diziam numa época que tinha 70% da obra concluída, não tinha 70%, e eu fui atrás para checar. Estava simplesmente o vertedor sendo feito e nem ele tinha 70% concluído, até agora lá, sem conclusão. E claro, ano eleitoral vai todo mundo atrás para fazer fotinho e aparecer na rede social. Agora, vocês não vão me ver fazendo isso. O que vocês acham disso? Quando vocês começam a ver esse movimento todo nas redes sociais, né, que hoje são, acho que, a principal ferramenta de divulgação do trabalho e da vida das pessoas. O que vocês acham disso? Em quem nós votamos nas últimas eleições? A gente lembra? Vocês lembram? Em quem vamos votar? Boa pergunta para ficar um encerramento, né? Eu acho que deu. Vamos então agradecer a companhia de quem nos prestigiou nessa manhã. Nossa assistente. Agradecer a presença da Júlia, que veio tomar o café e escutar um pouquinho. E desejar para vocês um excelente término de semana, um bom final de semana. E segunda-feira, às 8h30, a gente se encontra de novo para mais um Café com Política. Tchau, tchau. Obrigado. Vai lá. Ai! Opa! X. Encerra ali embaixo. Encerrar a transmissão.